Agora, com atenção, nós vamos ouvir a palavra do Senhor na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do verso 11, nos diz: Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo. Como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Essa porção da palavra de Deus, dita pelo pregador Salomão, no capítulo 9, nos versos anteriores, Salomão vai falar a respeito da morte. A morte é um dos itens muito comentado pelo pregador nesse livro de Eclesiastes. A morte é inevitável para todos nós, e nós não sabemos o dia em que ela vai chegar nas nossas vidas. E nessa porção, agora, da conclusão deste capítulo 9, Salomão vai falar da imprevisibilidade da vida. Como a vida é imprevisível. E essa experiência ele vai estar relatando nesse verso 11, quando ele vai dizer: voltei-me e vi debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol é muito repetitiva no livro de Eclesiastes. Significa que as coisas debaixo do sol têm uma certa sequência. E nós, quando encontramos o Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira sabedoria, ele mesmo falou: aqui está um que tem mais sabedoria do que Salomão. Nós temos que ter uma visão acima do sol. Então Salomão vai dizer que não é dos ligeiros a carreira. Com certeza ele tinha o conhecimento da história de Israel. A Bíblia, por exemplo, nos fala a respeito de um personagem chamado Azael, que é irmão de Joabe, que um grupo que era favorável a Saul, que tinha um seu líder chamado Abner, e um outro grupo favorável a Davi. E Azael, ele foi contra esse Abner, que era favorável a Saul. E diz a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 2, verso 18, estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés,
como uma das cabras monteses que há no campo. Então, um homem preparado. Antigamente, o físico era muito importante nas guerras. E Azael era ligeiro, como diz a Bíblia. E ele foi ao encalço de Abner. Mas, quando ele estava correndo, alcançando Abner, Abner disse: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos jovens, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele desviar-se, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lançar-lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Estavam perplexos, estavam duvidosos como isso foi acontecer com esse ligeiro, valente, mas encontrou outro que tinha mais experiência. Então, Salomão está dizendo que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. Podemos ver o caso de Davi e Golias, um jovem de 17 anos, como prevaleceu sobre aquele valente. Então, Salomão está dizendo essas circunstâncias que muitas das vezes não é aquele que tem o melhor preparo é que vai vencer. Mas existem situações em que o tempo, e em outras traduções diz o acaso. Tudo depende do tempo e do acaso. E quem, que também o homem, não conhece o seu tempo. Então existe a imprevisibilidade na nossa vida. Nós não temos esse controle. Não sabemos o que pode acontecer conosco, com a nossa família, com o nosso trabalho. Podemos ter uma doença inesperada, podemos ter uma perda de emprego, podemos ter um acidente automobilístico, por exemplo, que é tão comum em nossos dias. Pode acontecer uma situação da natureza contra nós. Então nós não temos essa previsibilidade. E quando não temos essa previsibilidade, Salomão vai dizer que, como os peixes que se pescam com a rede maligna ou uma rede traiçoeira, o peixinho está ali nadando, de repente ele é içado por uma rede, como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens, no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Vem uma tempestade, vem um momento inesperado, vem um momento em que a pessoa não está preparada e ela cai numa rede, pode cair num laço e assim ela ter a sua vida compromissada. Então nós precisamos ter essa sabedoria. E Salomão, ele vai dar um exemplo dessa sabedoria debaixo do sol. E ele vai dizer que isso foi muito grande para ele. Se para Salomão foi grande, então também deve ser grande para nós. E ele vai dar o exemplo de uma pequena cidade em que havia poucos homens. E ao contrário disso veio um grande rei e as cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras, grandes armadilhas. Mas existia nessa cidade um sábio pobre. E esse sábio pobre,
ele conseguiu livrar aquela cidade pela sua sabedoria. Não sabemos como ele fez isso. Talvez ele saiu da sua cidade com uma bandeirinha branca e foi conversar com esse rei. Talvez aquela cidade devesse alguma coisa, alguma contribuição, e este homem soube negociar com esse grande rei. E dessa maneira ele conseguiu evitar com que aquela cidade fosse destruída. Aqui Salomão, ele está dizendo, mostrando para nós que muitas das vezes uma grande sabedoria pode evitar isso. Nós temos um exemplo de uma mulher em 2 Samuel, capítulo 20, quando Joabe estava perseguindo um personagem chamado Seba, filho de Bicri, e ele se postou numa cidade chamada Abel-Bet-Maaca, e Joabe estava querendo derribar o muro para destruir aquela cidade. E diz o texto, então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos, que digais a Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Chegou a ela e disse à mulher: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se falar dizendo, certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim, que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Birque, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba. Vejam, prezados ouvintes, uma pessoa, com a sua sabedoria, conseguiu salvar uma cidade toda diante de uma possível ameaça, de uma invasão. Nós sabemos na história que um homem chamado Arquimedes, um físico que influenciou também a Galileu Galilei, influenciou Isaac Newton, ele, numa batalha de Siracusa, quando os romanos iam invadir uma parte que pertencia à Grécia, este homem inventou armas de guerra poderosas contra os navios dos romanos, e aquele povo conseguiu resistir por causa de um homem. Então conclui Salomão dizendo: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Isso é uma realidade, prezado ouvinte. A força bruta não quer dizer que ela vai ser vitoriosa, como ele disse nos versos anteriores. O importante é ter essa sabedoria. No caso que a sabedoria do pobre, ela foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Não deram grande crédito para aquele homem, mas aquele homem, no seu anonimato, ele livrou uma cidade inteira. Muitas das vezes também acontece isso. Uma pessoa sábia, anônima, ela consegue resolver uma situação de grande conflito e muitas das vezes não é reconhecida. Muitas das vezes também uma pessoa sábia, anônima,
ela pode estar pensando e dando uma ideia para determinadas coisas que outros não pensaram, e outros começam a alardear que a ideia foi delas. Então, é muito importante a sabedoria que vem acima do sol. E Salomão conclui nesse capítulo 9 dizendo: as palavras do sábio devem ser em silêncio ser ouvidas. Então não precisa você gritar, não precisa você espernear, mas o importante é que você ouça a palavra em silêncio. E ele faz um contraste dizendo: mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Os tolos gostam de gritar, gritos por socorro, gostam de colocar as suas opiniões na base da força. Mas não é assim que o sábio deixa registrado. E ele conclui dizendo: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então nós que temos a Cristo, que é a sabedoria de Deus encarnada, Paulo fala sobre isso, o mistério da revelação de Deus em Romanos capítulo 11. Ó profundeza da sabedoria, quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para o receber? Então, a sabedoria que a Bíblia apresenta para nós é mais importante do que as armas de guerra. Mas o sábio conclui com uma frase extremamente profunda e que deve servir de alerta para todos nós. Mas um só pecador destrói muitos bens. E todos nós estamos encaixados nesta frase, porque todos nós somos pecadores e podemos destruir com a nossa pecaminosidade muitas coisas que são feitas e foram feitas com muito esforço. Um pecador, ele pode destruir a sua própria vida. Um pecador pode destruir a sua família. Um pecador pode destruir uma igreja quando ele tem um procedimento errado, como aconteceu com Acã, que pegou uma capa babilônica e enterrou na sua tenda. E o povo de Israel foi derrotado por causa do pecado de Acã. E muitas das vezes a igreja é prejudicada porque um dos seus membros não está correspondendo com a vida dele diante do altar do Senhor, da sua consagração ao Senhor. E isso pode trazer prejuízos para o coletivo da igreja. Muitas das vezes um pecador acaba com uma família, com um casamento. Nós vemos o caso, por exemplo, de Davi, quando ele fez o censo em Israel. Deus não queria que ele fizesse isso, para que ele não confiasse em carros nem em cavaleiros, que Davi, deveria confiar somente em Deus. Isso trouxe grandes desgraças para o povo de Israel. Muitos morreram por causa desse pecado de Davi. Quando Absalão, seu filho, quis usufruir o trono do seu pai Davi, ele provocou uma guerra civil dentro de Israel. Um só pecador destrói muitos bens. Então a palavra de Deus, ela tem essa propriedade de nos dar informações valiosas sobre a nossa prática cristã. E essa porção do livro de Eclesiastes é muito importante nesses vários conselhos que a Bíblia nos dá. E nós, então, diante dessa imprevisibilidade da vida,
nós precisamos ter e saber que também a morte é inevitável. O único rumo que podemos seguir com segurança é nos entregar inteiramente nas mãos de Deus, andar pela fé, de acordo com a sua palavra. Não vivemos de explicações, mas de promessas. Deus tem muitas promessas para nós. Não dependemos da sorte, como muitos fazem pesquisa do seu horóscopo, quando muitos têm os seus patuás, os seus sincretismos religiosos. Mas nós devemos confiar na obra providencial do nosso Pai amoroso, ao confiar em suas promessas e obedecer à sua vontade. Quando nós andamos pela fé, não precisamos temer nosso último inimigo. E esse último inimigo é a morte, pois o Senhor Jesus a venceu lá na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18 diz: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Por isso, nós temos, pelo fato de Cristo estar vivo e de vivermos nele, não olhamos para a vida e dizemos: vaidade das vaidades, como diz o pregador. Tudo é vaidade. Antes, nós devemos repetir a certeza que foi expressa pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57, ele diz: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem dado esta vitória conquistada na cruz do Calvário, e ele conclui dizendo: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vivamos nas promessas da fé e deixe a vaidade, a ambição da vida, porque isso não traz nenhum resultado prático. Senhor, conceda sabedoria ao teu povo, sabedoria que vem do alto, que o Senhor dá deliberadamente a todos que o pedem. Ajuda, Senhor. A verdadeira sabedoria está na salvação das nossas almas. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.